Graça e paz, irmãos. Deus tem uma palavra para nossas vidas. Amém. Ela se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Mídian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horede. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Amém? Só até aqui, irmãos. Basicamente, a sarça que ardia ou se queimava no deserto é uma planta comum ali daquele meio, daquela vegetação. E também era muito comum que ela pegasse fogo, que ela se incendiasse por causa do calor do deserto, provações e condições daquele clima. Só que o que não era comum, que não era natural, é que ela se queimasse, porém não se consumia. Então, quando Moisés viu que aquela sarça se queimava como todas as outras, mas ela não se consumia, Moisés ficou maravilhado e se aproximou para ver o que procedia, por que ela queimava assim, como todas as outras, mas ela não se consumia, ela não se abatia. Irmãos, o que me chama muita atenção é que a gente imagina que é uma planta pegando fogo, mas quando a gente vai examinar um pouco mais quando a gente vê que a sarça era uma planta talvez espinhosas, em algumas versões, algumas variantes da sarça, era uma planta espinhosa, era uma planta de pouco valor naquele momento, e nós vemos que ela foi a planta escolhida para Deus se manifestar ali diante de Moisés. Ela foi a planta escolhida para Deus ali habitar em meio dela, através das chamas do fogo, e ali santificá-la, não apenas ela, mas toda aquela terra ao redor. Porque não é a terra que era santa, mas sim a presença de Deus que a tornava santa e santificava tanto a sarça quanto a, aquele lugar com Moisés se aproximava. E muitas das vezes eu vejo que Deus está falando com nós nos dias de hoje, porque muitas das vezes, grandes são as provações, grandes são os temores que nós temos, muitas das vezes nós nos sentimos queimados, assim como uma sarça ardente. Mas a palavra de Deus nos vem falar que todo aquele que tem o Espírito Santo sobre ele, assim como a sarça ardente, até talvez venha a se queimar, mas não irá se consumir. Muitos de nós estamos pensando que estamos nos poupando, pensando quanto eu estiver de tal modo, de tal maneira, com tal estado, assim Deus irá me usar. Pessoas estão limitando o agir de Deus diante das suas circunstâncias, diante daquele momento a qual ela está vivendo. E Deus vem aqui nos dizer que se Ele pode usar uma sarça, se Ele pode usar uma planta espinhosa, uma planta comum, uma planta sem nada de especial ali no meio do deserto, Ele também pode usar quem Ele bem entende, quem Ele bem quer. Basta que quando o Espírito de Deus venha sobre nós, nós dizemos: Eis-me aqui, Senhor, teu servo te ouve, teu servo se põe à tua disposição para que você faça aquilo que você julga melhor sobre a vida do teu servo. Então, irmãos, assim como a sarça se permitiu ser usada naquele momento e ela foi um alvo de talvez o princípio do relacionamento de Deus com Moisés, assim também que possamos, muitas das vezes, nos permitir sermos usados, porque através da nossa vida, muitas das vezes, outras pessoas voltarão aos caminhos do Senhor. E muitas das vezes nós não precisamos estarmos prontos aos nossos olhos, porque quem capacita é Deus, quem santifica é Deus, quem transforma é Deus. E nós vemos que a sarça, aqui, aquela planta, que mesmo queimando, ela não se consumia. Então Deus vem nos dando refrigério, falando que diante de toda a provação e aflições que nós tivemos na nossa vida, se nós mantivermos firmes diante dele, nós também não seremos consumidos. E nós vemos aqui que Moisés estava trabalhando. Moisés já havia passado aqui uns 40 anos no Egito, mais uns 40 anos aqui no deserto. Deus escolheu um senhor, um pastor, alguém que encerrou um ciclo, começou um ciclo novo a partir dos 40. E agora ele novamente tem um ciclo de uma missão muito grande aos 80 e poucos anos. A missão é de tornar todo o seu povo libertador. Então, para o agir de Deus não há idade, não há limite.
não há deficiência, porque Deus é o que supre, é o Deus que provê. Então guarde essa palavra em seu coração, se permita ser usado cada dia mais para abençoar, para levar o evangelho, para transformar a vida de outras pessoas. E desde que o Espírito Santo de Deus habite em meio a você, para que você possa ser mais do que vitorioso em meio às provações. Permita ser uma sarça ardente na vida do teu irmão, hoje, todo sempre. Amém. Eu despeço a todos na paz de Cristo.